Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Everton Pedro e cá estou eu fazendo uma reflexão do uso dos sentidos, não é? Aí para a disciplina de práticas de ensino, né? Documentos aplicados ao ensino de história. E estava pensando aqui na seguinte situação: pega a turma de sexto ano do ensino fundamental e leva eles para um laboratório de informática. Seria uma aula, inclusive, interdisciplinar, mesclando conhecimento adquirido por eles das civilizações antigas, não é? Juntamente com alguns conhecimentos que eles vão adquirir, não é? Ou que já têm, também do uso ali do computador. Pensando nisso, pensei na seguinte situação: utilizar a franquia de jogos da Microsoft chamada Age of Empires e também o Age of Mythology para ambientar e utilizarmos desse jogo como um recurso, como uma possibilidade ali didática de aprendizado. Então, esses jogos, tanto o Age of Empires quanto também o Age of Mythology, eles são jogos que trazem elementos, que trazem sociedades e o embate entre elas, não é? Então, os alunos vão ter a possibilidade de estar construindo uma sociedade a partir do zero, com elementos muito característicos e culturais de cada uma dessas sociedades. O Age of Mythology, por exemplo, ele traz sociedades, não é, ali como a Grécia, como a Roma, como o Egito também, como os países nórdicos. E a minha intenção de trabalhar essa franquia, por exemplo, de jogos, o Age of Mythology, é a gente analisar, por exemplo, o Egito Antigo, como uma sociedade, não é? Uma civilização pode prosperar no meio ali do deserto, utilizando os recursos que ali estavam disponíveis, como, por exemplo, o rio Nilo. Então, a minha intenção de trazer essa franquia de jogos é ambientar e possibilitar uma aprendizagem, não é, muito melhor utilizando do recurso tecnológico, utilizando do recurso aí da informática. Para a franquia de jogos ainda dentro dessa linha aí, o Age of Empires, a gente poderia estar analisando civilizações mais clássicas, não é, do Ocidente, como a Roma, como a própria Grécia, como também civilizações emergentes, não é? Isso daí a gente poderíamos estar trabalhando em outra perspectiva, como por exemplo os portugueses, os holandeses, que essa franquia de jogos também contempla, e a questão da circunnavegação, do caminho das Índias e tudo mais. E a minha intenção de trabalhar com esses dois jogos é fazer com que o aluno, não é, aguçar ali tanto a audição, porque essa franquia de jogos, as duas, Age of Empires e o Age of Mythology, elas vêm com a tradução em português, sim, mas o som ambiente são sons ali, não é? Por exemplo, se eu estou trabalhando a questão do Império Romano ou do grego, o som ambiente que vai ter, as pessoas, os nativos ali, os personagens, vão estar falando em grego, mas logicamente com a legenda ali em português, para a gente poder estar trabalhando de uma maneira melhor. E a minha intenção é a gente observar, né, características estruturais dessa sociedade, como por exemplo a Grécia, as suas decisões, o seu colegiado, a sua democracia, a questão do Império Romano, por exemplo, e também a sua burocracia, como era a questão do seu exército, a organização das grandes obras e estruturas que eles criaram, a questão do Egito também, a questão da sua religiosidade, os obeliscos que eram erguidos, como foi que eles puderam prosperar ali. Então, esses dois jogos abrem várias possibilidades de ensino e aprendizagem, inclusive a gente, dentro do ensino e aprendizagem, a questão do sentido, não é? De você aguçar aí a visão do aluno para os elementos característicos de cada uma dessas sociedades, a questão da audição também, que eles vão estar ouvindo outras palavras em outros idiomas. Então, é uma possibilidade muito viável da gente estar trabalhando isso em sala de aula. Tchauzinho.